Olá, hoje eu trago para vocês uma aula sobre fototerapia no tratamento das lesões cutâneas. Existem diversos recursos terapêuticos disponíveis para o tratamento das lesões cutâneas. Destacamos aqui a utilização do ultrassom, do laser de baixa potência e dos LEDs, por serem recursos que podem ser utilizados durante as 3 fases de cicatrização tecidual. Destes 3 recursos, ainda consideramos laser e LEDs, por serem atérmicos, os recursos mais seguros e com menores contraindicações para esses tratamentos. Portanto, consideramos a fototerapia uma das melhores alternativas terapêuticas para o tratamento das lesões cutâneas. A fototerapia nada mais é do que a utilização da energia luminosa como agente terapêutico. A energia luminosa é composta por fótons que se propagam no vácuo e se transmitem a longas distâncias através de ondas eletromagnéticas. Os fótons são essas partículas de diversas cores que se organizam em formas de ondas, gerando então a luz que nós enxergamos. Esta luz, com diferentes comprimentos de onda, pode interagir com os tecidos de formas diferentes, de acordo com suas características. Essas ondas eletromagnéticas, elas podem gerar ondas de luz invisível, como por exemplo, raio-x, raio gama, ultravioleta e infravermelho, ou um espectro de luz visível, onde nós podemos encontrar luz azul, verde, amarela, âmbar e vermelha. Dentro desse espectro de luz invisível e visível, algumas cores ou alguns comprimentos de onda possuem, características terapêuticas, efeitos terapêuticos. Então, são estas luzes, esses comprimentos de onda, que serão utilizados como fototerapia. Quando consideramos os diferentes comprimentos de onda disponíveis para a fototerapia, podemos observar que, de acordo com o comprimento de onda, teremos diferentes níveis de penetração no tecido. Eu destaco nessa imagem o comprimento de onda de 400 nanômetros, correspondente à luz azul, que tem uma penetração a nível epidérmico, e o comprimento de onda de 660 nanômetros, que corresponde à luz vermelha, que vai ter um comprimento de onda referente à penetração até nível dérmico. E ainda a luz infravermelho, que também tem efeitos terapêuticos e está no seu comprimento de onda entre 890 e 900 nanômetros e tem uma penetração na nossa pele até o nível hipodérmico. Essas características de comprimentos de onda e penetração vão ser úteis para a nossa escolha, a nossa determinação no momento do tratamento. Dependendo da profundidade de uma lesão, nós vamos optar por diferentes comprimentos de onda para a realização desse tratamento. O laser de baixa potência e os LEDs, ambos são energias luminosas de baixa potência e se assemelham nos efeitos terapêuticos quando trabalhamos com o mesmo comprimento de onda ou com a mesma cor. Uma das diferenças importantes é justamente a forma com que essa luz é emitida. No laser, a luz é emitida com maior coerência e maior polarização, gerando um foco maior, um tratamento mais pontual. No LED, essa luz é emitida sem a coerência e sem a polarização. Então, nós temos um campo maior de emissão e uma maior despolarização dessa luz durante o tratamento. Dentre os efeitos terapêuticos destas luzes, vermelha e infravermelha, no laser de baixa potência e no LED, se destaca o mecanismo de fotobiomodulação para o favorecimento de cicatrização de lesões. Ou seja, a energia luminosa ela vai ser absorvida por cromóforos. Para a luz vermelha e infravermelha, o cromóforo que mais absorve essa luz são os citocromos.
Aqui nesse esquema, nós podemos observar que no momento que a luz de LED ou de laser vermelha e infravermelha entra em contato com uma célula, ela ativa o cromóforo citocromo C, que está presente na mitocôndria das células. No momento que esse citocromo é ativado, inicia-se uma série ou uma cascata de reações celulares. Dentre elas, podemos observar a produção de ATP e a liberação de espécies reativas de oxigênio. Estes dois eventos, ou estes dois eventos químicos, geram e sinalizam no núcleo desta célula a transcrição gênica. E esta transcrição gênica, através da estimulação da luz, vai levar esta célula a liberar fatores de crescimento, aumentar a proliferação e a motilidade dessa célula e aumentar o depósito de matriz extracelular, sendo então que estes efeitos serão os responsáveis pelo favorecimento da cicatrização tecidual que teremos após o tratamento. Temos que observar então que, dependendo do comprimento de onda utilizado, da dose e do tecido que será irradiado, nós poderemos ter respostas diferentes. Então, eu costumo dizer que não existe uma receita pronta para o tratamento com laser e LED. Nós devemos observar o tecido, a lesão que nós queremos tratar e pensar qual será o melhor comprimento de onda de acordo com a profundidade dessa lesão e depois qual será a melhor dose ou quantidade de energia para a resposta que queremos. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Então, quando eu tenho uma lesão a ser irradiada com laser ou LED, nós temos que considerar que, dependendo da dose, da quantidade de energia dessa luz, eu terei efeitos diferentes na lesão ou na pele que está sendo irradiada. Então, de 1 a 8 joules, nós sabemos que vai gerar, através da estimulação do cromóforo, um efeito estimulante para essa célula, um efeito de síntese para esta célula, que no caso, geralmente, o que queremos estimular numa lesão são os fibroblastos, Então, esse efeito de síntese, ele vai levar a aumento da liberação de fatores de crescimento, aumento na produção de colágeno, de fibronectina. Doses de 1 a 8 joules por centímetro quadrado. Quando utilizamos doses ou quantidades de energia maiores de 8 joules por centímetro quadrado, nós teremos alguns efeitos negativos ou efeitos de degradação, como aumento na apoptose por aumento de concentração de cálcio citoplasmático, a célula será levada então àquele processo de morte celular programada, aumento de resposta inflamatória, levando a maior degradação, e em usos contínuos e elevados, como o caso de uma energia luminosa, por exemplo, do sol, quando temos uma elevada quantidade de energia por longo processo ou período de tempo, nós podemos ter, inclusive, o câncer, ou a formação de uma lesão cancerígena. Isso com doses extremas, não é o caso de um laser terapêutico. Percebemos então que na prática existe muita dúvida com relação à definição da dose de acordo com o efeito desejado. Na literatura aparecem algumas doses padrão que podem ser utilizadas como referência para alguns efeitos importantes na regeneração tecidual, nas lesões, como o efeito analgésico, que pode ser tratado com doses de 2 a 4 joules por centímetro quadrado, anti-inflamatório de 1 a 3, regenerativo de 3 a 6, circulatório também de 1 a 3, e efeitos inibitórios são conseguidos com doses acima de 8 ou de 8 a 12 joules, conforme referências na bibliografia. Devemos considerar então o efeito desejado, estabelecer a dose, mas também temos que considerar qual a potência do equipamento que estamos trabalhando
e o comprimento de onda que esse equipamento está nos oferecendo. Então, para que tenhamos um ajuste adequado da dose dessa luz a ser utilizada na lesão, nós temos que conseguir identificar essa lesão, a fase em que ela está e que tipo de efeito terapêutico ela está necessitando. Ela pode estar necessitando de uma ação anti-inflamatória, ou de uma ação proliferativa, ou de uma ação regenerativa. Isso se dá através da avaliação, da análise das características dessa lesão. Quando nós observamos aqui nesse vídeo uma lesão que consegue passar por um processo de cicatrização em tempo hábil, que é em torno de 30 dias, as fases e as etapas do processo, eles acontecem conforme recomendação de fisiologia, ou seja, fase inflamatória em torno de 72 horas, fase proliferativa até 14 dias e fase de remodelagem de 14 dias a 6 meses. Porém, a maioria das lesões que vão necessitar de tratamento com fototerapia são lesões crônicas, onde alguma dessas fases não conseguiu se completar e por isso o processo de reparo não se completou. Como que eu vou entender isso? Como que eu vou conseguir interpretar isso olhando para a lesão? Então, se eu tenho uma lesão que está na fase inflamatória até o 3º dia, ela vai estar com que características? Eritema, edema, vermelhidão, dor, extremamente sensível, né? Ela pode estar com 15 dias, porém com essas características. Então, o que eu tenho que imaginar? Que esta lesão está precisando de um efeito anti-inflamatório. Lembrando que a fase inflamatória deve durar até 3 dias, né? Se esta lesão, no momento da avaliação, se apresenta com crosta, né? Passados já 15 dias, que seria o processo término da fase proliferativa, mas ela ainda apresenta crostas. Esta lesão, então, está estagnada na fase proliferativa. Estas crostas precisam ser avaliadas, né? Se elas vão precisar ser removidas ou não. E nós devemos observar que nessa lesão, o efeito necessário da nossa luz será proliferação, estímulo de proliferação e de regeneração tecidual, para que essa ferida consiga ter o fechamento, né, das bordas em direção ao centro. Dessa forma, vamos estimulando esse tecido a atingir o fechamento de forma mais rápida. Se essa lesão estiver fechada, reepitelizada, porém ainda com um aspecto rosado, nós identificamos que nessa região temos uma fase de remodelagem, de maturação de colágeno. E também podemos fazer o uso da fototerapia com o estímulo de regeneração ou reparo, para que essa lesão, então, atinja a sua maturação de forma mais rápida. Assim, a pele terá maior resistência e eu tenho menor predisposição a uma recidiva dessa lesão nesse paciente. Aqui eu trago para vocês algumas evidências científicas publicadas mostrando que diferentes comprimentos de onda que compreendem a luz vermelha em 2 joules por centímetro quadrado em cultura de fibroblastos, todos esses comprimentos de onda favoreceram a proliferação, mesmo em déficit nutricional, em condições desfavoráveis, né? Que é o que pode estar acontecendo em uma lesão. Esse outro artigo testou o laser de baixa potência de 660 nanômetros com diferentes doses, né? Em cultura de fibroblastos. O que foi observado? Que as doses 2 e 3 joules apresentaram efeito anti-inflamatório e antioxidante, 4 joules anti-inflamatório, antioxidante, antiapoptótico e regenerativo, e 6 joules não foi positiva, né? Então, a gente considerou nesse artigo
que foi publicado por mim na minha dissertação de mestrado, que doses acima de 6 joules não são positivas, não são boas para favorecer a proliferação tecidual ou a proliferação de fibroblastos em lesões. Já com relação ao LED, eu trago para vocês artigos que trabalham diferentes comprimentos de onda, como vermelho, verde e azul, 10 joules por centímetro quadrado, verificando que vermelho e verde foram melhores para a produção de fibroblastos ou para a proliferação de fibroblastos. Ainda outro artigo que traz o comprimento de onda, então, vermelho e infravermelho, também em cultura de fibroblastos, dizendo que ambos os comprimentos de onda tiveram o efeito de fotobiomodulação, ou seja, favorecimento de proliferação e cicatrização tecidual. Já com relação ao LED azul, de 400 a 500 nanômetros, nós temos a evidência científica de que para fibroblastos ele é causador de danos, ele gera efeito oxidativo e não proliferativo, então não é recomendado para favorecimento de proliferação de fibroblastos, mas em contrapartida, este LED azul, né, irradiado sobre bactérias, mostrou um efeito bactericida importante, enquanto que o vermelho não mostrou efeito bactericida. Então, em lesões onde está ocorrendo um processo de infecção bacteriana, pode ser recomendada a utilização do LED azul com efeito bactericida. Concluindo, então, para que tenhamos um bom manejo das lesões cutâneas com fototerapia, deveremos considerar o tipo de lesão, as suas características e o período. Também, qual tecido está sendo irradiado, qual a profundidade dessa lesão e que efeitos desejamos. Assim, depois de uma avaliação criteriosa e individualizada, nós vamos conseguir definir qual o melhor comprimento de onda ou cor, qual a melhor dose e potência a ser trabalhada.